Conversas de Ribatejo, sintonia da Rádio Pernes, Carlos Rodrigues, José Marcelino e Rui Barreiro. É o programa que a partir de agora estão a ouvir durante os próximos minutos, nesta hora que se avizinha, e para estar à volta da mesa sobre um assunto que já esteve aqui em debate a semana passada, a conversa com o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Santarém, Dr. Ricardo Gonçalves, e que hoje vai ser também, dos assuntos abordados naquelas 2 horas, vai ser ter os comentários dos nossos comentadores residentes e que irão fazer a base deste programa de hoje. Também ainda motivo para não olhar ou não deixar de olhar para os assuntos de feição mais nacional, em que desde a legionela até alguns assuntos que colocam alguns elementos do governo sob suspeita, sob alçada da justiça, que também vão merecer aqui as nossas considerações e que neste fim da semana foi notícia em termos nacionais. Começar hoje o programa e o começo desta conversa, ou desta análise sobre a conversa da semana passada com o Sr. Presidente da Câmara, José Marcelino, alguns detalhes que se podem reter da conversa daquelas 2 horas que possam merecer a atenção dos nossos ouvintes? Sim, de facto, inicialmente queria cumprimentar os ouvintes da Rádio Pernes, generalmente também os meus companheiros aqui do programa, e dizer, efetivamente, e também já agora fazer uma referência ao jornal O Ribatejo, que fez uma reportagem sobre a nossa conversa com o Presidente da Câmara no jornal desta semana, e portanto também esta referência é agradável da forma como tratou uma parte daquilo que foi a nossa conversa da passada semana. João Batista, de facto, penso que tratou sinteticamente. Aliás, se me permites, eu acho que era o que devia acontecer. Modéstia à parte. Sim. Modéstia à parte. Eu julgo que as nossas conversas, há alturas em que têm mais interesse, outras têm menos interesse, mas fará todo o sentido que a comunicação social possa eventualmente dar algum eco, até porque nós de vez em quando, como foi o caso da última, temos alguns assuntos que são ditos aqui em primeira mão, são divulgados e têm importância para o Conselho. E também temos trazido aqui algumas pessoas que, com interesse, e eu lembro o penúltimo, portanto o último foi do Presidente da Câmara, mas o penúltimo, o Dr. Botas Castanho, de facto que é um cientista que ganhou prémios internacionais e, portanto, que também mereceu naturalmente aqui mereceu naturalmente a nossa conversa, aqui das conversas de Ribatejo, e portanto penso que também essa poderia ser provavelmente um dia a outra comunicação social poderá vir a fazer alguma referência, esperamos que sim. Bom, mas voltando à questão e, portanto, para analisarmos um pouco daquilo que foi a nossa conversa, porque de conversas, efetivamente, se trata, com o Presidente da Câmara no último programa, há alguns pontos que nos merecem algum realce e alguma, digamos, mais analiticamente falar sobre eles. E eu apontaria aqui já, enfim, digamos, em termos de síntese, 4 ou 5 pontos que depois, naturalmente, todos nós poderíamos falar sobre eles. E apontar, você destaca como mais importante... Com destaque para mais importância, naturalmente, o problema das barreiras da cidade e a Estrada Nacional 114, a possibilidade da integração das águas de Santarém na empresa Águas do Ribatejo, a reestruturação dos serviços municipais e a falta de pessoal apresentada pelo Sr. Presidente da Câmara, o orçamento da Câmara é eventualmente a venda das ações do CNEMA e, portanto, o projeto IEVA, as infraestruturas de valor acrescentado que efetivamente não contemplam Santarém, mas que o Sr. Presidente da Câmara acha que é possível ainda alterar. E, naturalmente, que aqui, sobre isto, ainda falando no Orçamento Geral do Estado, que tem a ver com o processo das barreiras e que não aparecem, pelo menos para já, nenhumas verbas, mas que o Sr. Presidente da Câmara disse que isso traria, da parte dele, consequências políticas se, efetivamente, não aparecesse no Orçamento verbas para a recuperação das barreiras de Santarém. E, portanto, estes pontos principais daquilo que foi, na minha opinião e na nossa opinião, a conversa da passada semana com o Presidente da Câmara.
E sobre isso que dizer? Isso é um pouco o apanhado? Certo, é o apanhado que dizer. Da distribuição, eu começaria das barreiras, enfim, penso que foi o tema mais tratado e, portanto, todos, enfim, estamos, penso que de acordo com a necessidade de fazermos muito mais pressão para que, de facto, este problema se resolva, mas, enfim, vamos esperar quais são as consequências políticas que o Sr. Presidente da Câmara vai tirar se o orçamento não contemplar verbas para a sua recuperação. O Ministro já veio dizer sobre isso que estão à procura de verbas comunitárias para poder fazer face a esse objetivo. Se não houver, como será? Parece que sim, que estão à procura. Aliás, os fundos começaram a ser desbloqueados esta semana. Depois, na distribuição de pelouros, e que o Sr. Presidente da Câmara se propôs também ainda ter hipótese de voltar a convidar a oposição para os pelouros, não foi, de facto, muito escalpelizada, digamos, esta possibilidade com o Sr. Presidente da Câmara, mas parece-nos que há uma situação que era importante que nós analisássemos aqui. Normalmente Posso interromper? Pode. O Sr. Presidente da Câmara, se me permite, no início do mandato, é bom recordar, ele colocou à sua disposição a possibilidade de dar pelouros à oposição. Certo. E essa situação foi totalmente rejeitada. Mas também nunca se concretizou, quer dizer. Nunca se concretizou de uma maneira. E ele continua disponível. Sim, ele continua disponível, mas é importante, e era isso que eu ia dizer. Vamos lá ver. Normalmente, quando o poder distribui alguma coisa pela oposição, pretende também um pouco que a oposição faça o papel deles, o papel do poder. E, portanto, naturalmente que o Sr. Presidente da Câmara, numa situação em que o município se encontra, da dificuldade que é, enfim, que todos nós conhecemos, da dificuldade económica e financeira e de Santarém, dramática. E o conceito de Santarém, que é dramática, naturalmente que o apoio e a participação da oposição no Executivo Municipal será não só, obviamente que não para cumprir os programas dos partidos da oposição, mas o Executivo, portanto, digamos, o PSD, neste caso aqui, o Presidente da Câmara que representa o PSD, terá que abdicar de muito daquilo que é a sua postura perante a Câmara. E, portanto, para que haja efetivamente um consenso e uma possibilidade de trabalhar em conjunto, não é venham para cá trabalhar, mas com aquilo que eu digo que vocês têm que fazer. Naturalmente que eu não sei se foi, confesso que não tenho a menor ideia de quais foram as condições que foram postas à oposição quando foi proposto a atribuição de pelouros. Mas se essa atribuição de pelouros não for, digamos, com alguma autonomia, certamente que a oposição não os rejeitará neste caso. E, portanto, não aceitará que isso assim seja. E, portanto, mas a situação em que está o município de Santarém, e nós já falamos aqui isto várias vezes, que é necessário, é urgente que haja um acordo, que haja possibilidades de todos puxarem para o mesmo lado, de forma a que esta situação dramática do concelho de Santarém se resolva, não pode ser com braços de ferro. O processo foi bem conduzido inicialmente para perguntar à oposição se quereriam ir para o Executivo. Consideram que foi bem resolvido, porque houve algumas queixas de alguns elementos que o processo não tinha sido bem conduzido e que tinham sido pedido coisas que normalmente não se pedem. Eu acho, se me permite, foi o que foi público, não é? Nem sequer chegou a haver, como o Marcelino está a dizer bem, negociações. Quando se faz um acordo, tem que haver com negociações e contrapartidas e retirar umas e por outras. Não se passou do início. Isso não passou a não ser de uma disponibilidade do Sr. Presidente da Câmara colocar à oposição, a disponibilidade da oposição de integrar o Executivo Municipal. E o ONU está de quem agora? Eu penso que foi da parte da oposição que disse que não havia vontade política de o fazer. Vamos lá ver. Quando for a minha oportunidade, depois direi alguma coisa, mas já agora, se me permitem, nesta matéria, eu penso que nós temos que analisar o tempo também. O PSD acabava de ganhar umas eleições que tinham 2 mandatos com aquela dimensão que nós conhecemos, com aquela dimensão de desgraça. Permita-se a desgraça. E, portanto, com o Presidente da Câmara tinha sido vice-presidente nos 2 mandatos.
é natural que a oposição tivesse alguma reserva em relação ao trabalho em conjunto com alguém que vinha de um passado em que nunca levantou uma dúvida. Que se saiba, nunca levantou uma dúvida quanto à forma de gerir a Câmara pelo anterior Presidente da Câmara, o Dr. Monteiro Flores. Portanto, obviamente que a oposição, naquela altura, vai ficar à espera para ver o que é que vai acontecer. E, portanto, não é só quando se diz vocês querem alguns pelouros que, certamente, eu não faço a menor ideia se foi assim que aconteceu, mas aquilo que transpirou na altura é de que as coisas não terão sido tão lineares, nem tão, enfim, digamos que não tão simpáticas nesse aspecto. Era só, vocês querem alguns pelouros ou não sei o quê, quer dizer, mas não houve uma concretização em termos de pelouros, porque estas coisas não se ganham no fim, ganham-se logo à partida. E ou se ganha a oposição para conseguir que eles aceitem, ou se vai dar apenas um roçado quando ficamos com o saco todo, não vale a pena. Marcelo, desculpa lá uma coisa. Já agora, se me permitem, e perante a gravidade da situação que o senhor acabou de referir e que nós, em comum, aqui os três, entendemos que devia de haver um acordo dentro e em cima da mesa entre os três partidos que estão a governar a Câmara Municipal de Santarém, eu vou um bocadinho mais longe e digo, um Presidente da Câmara, e já dá aqui um que liderou o Executivo, um Presidente da Câmara, a primeira condição que ele tem, no meu entender, é envolver a comunidade. E o Presidente da Câmara, que não envolve a comunidade, cria dificuldades ele próprio e ao Conselho. E o Presidente da Câmara, para envolver a comunidade, a primeira coisa que tem que fazer é envolver o Executivo de que ele lidera. E é a partir daqui deste princípio que ele, no meu entender, deveria fazer essa ligação. Bom, eu relativamente à questão da partilha do poder, eu julgo que a situação da Câmara exigia, quer do ponto de vista político, quer até do ponto de vista prático para a boa gestão, exigia essa partilha de poder. E, portanto, acho claramente um erro de gestão isso não ter acontecido. E ter criado as condições para isso. Exatamente. E não estou a falar apenas na Câmara, estou a falar na Câmara, estou a falar nas Águas de Santarém, estou a falar na Viver Santarém e, portanto, digamos que a gestão municipal devia ser obrigatoriamente partilhada pelas três forças partidárias, de forma a que houvesse um envolvimento sério de todos aqueles que têm responsabilidade política na gestão efetiva da situação herdada que todos nós consideramos uma situação extremamente difícil, para não utilizar os vossos termos. E, portanto, eu julgo que o Sr. Presidente da Câmara devia ter feito um esforço no início do mandato para que ficasse claro quais eram as partilhas que ele pretendia, e isso nunca foi claro, nunca houve nada que tivesse sido dito que pretendia dar o pelouro A, B ou C, ou o lugar no Conselho de Administração C, D ou E. O Presidente disse que fez nada disso foi apresentado. Eventualmente poderá ter sido posta a questão em abstrato, mas quando se quer efetivamente concretizar as coisas, avança-se com propostas concretas. Perguntei quais eram os pelouros onde as pessoas se sentiam mais à vontade, ou quais eram as áreas em que... É claro que depois nós sabemos que a clientela que está de um lado acaba por ficar eventualmente sem o trabalho que pretendia. Mas, até nós podemos lembrar isso, houve até a tentativa de nomear para Presidente do Conselho de Administração da Viver Santarém um vereador que estava em quinto lugar. Em quinto lugar, exato. Depois acabou por ser retirado e, portanto, encontrou-se ali uma solução, até por proposta do Partido Socialista, uma solução que não onerasse mais a Viver Santarém e que ficasse o Presidente de Câmara a ser o líder da Viver Santarém. Mas, tendo havido essa tentativa, também deveria haver, na minha opinião, e essa devia ter sido pública. Publicamente, nada disso soou. Daquilo que eu sei, dos bastidores das conversas, nunca foi avançado qualquer tipo de pelouro. Um processo mal conduzido? Eu julgo que não havia vontade efetiva dessa partilha. Esse é que é o grande problema. Não estou a dizer que o processo foi mal conduzido, eu acho que não havia vontade. Aliás, na entrevista, e como nós estamos a fazer o rescaldo da entrevista, também se verificou que não havia grande vontade em que isso pudesse acontecer. Na minha opinião, não era só o município de Santarém que ficava a ganhar e os municípios. A própria gestão municipal sairia facilitada, e mesmo as questões orçamentais. Sim. Para além disso, digamos que as medidas, que são medidas de redução da despesa que têm que ser tomadas, seriam mais facilmente passadas. Aquilo que acontece e aquilo que nós sabemos é que, infelizmente, as coisas são difíceis e vão continuar a ser difíceis. Nada impede que,
passado este ano de governação, que não se venha a mudar e eventualmente a reponderar essa distribuição de pelouros e de matérias de gestão, porque não estou a falar apenas de pelouros do município, estamos a falar das outras empresas municipais. E já agora, em nota de rodapé, também ainda sobre esta matéria, corrigir de alguma forma uma das coisas que foi dita aqui no programa e que também vem reproduzida no Jornal do Ribatejo, a propósito do número de funcionários do município. Porque nós não podemos branquear uma situação. O município cresceu em número de funcionários nos últimos anos. E, portanto, cresceu. E, efetivamente, aumentaram as despesas correntes e aumentaram as despesas com pessoal. E, portanto, o facto de se dizer que não tem 1000, não. Se nós somarmos os funcionários da Câmara Municipal, os 700 e tal, quase 800 funcionários da Câmara, mais os da Viver Santarém, mais os das Águas de Santarém, mais aqueles que são contratados de uma forma, enfim, os dito POCs, portanto, de uma forma... São bastantes. Exatamente, de uma forma regular, 120, de certeza que chegamos aos 1000 ou mais funcionários. E é isso que sai do orçamento municipal. E, portanto, não vale a pena estarmos a meter, enfim, e mais grave do que isso, é que temos muitos funcionários, mas provavelmente não fazemos o aproveitamento que devemos fazer desses funcionários e continuamos com necessidades que foram reconhecidas pelo Presidente de Câmara, diga-se em bom da verdade, nomeadamente nos jardins e na recolha de resíduos sólidos urbanos. Nos serviços básicos. Exato, e dos operativos, aqueles que são essenciais, naquela prestação de serviço. Felizmente o PSD herdou um município que tinha estradas em boas condições, porque vinham foi uma boa herança que o PS deixou, foram estradas em boas condições, porque senão, algumas delas já estão a degradar, mas então a situação seria ainda muito pior, porque praticamente não tem havido aquilo que se interessa como manutenção. Mas já agora, já que estou no uso da palavra, é aproveitar de dizer que... Ainda sobre isto? Dizer que se verifica, apesar de tudo, e que se retira da entrevista do Presidente da Câmara, na última entrevista, que há um conjunto de matérias que até são consensuais. Não são só consensuais entre nós, que estamos aqui a conversar habitualmente e a passar alguma informação para os nossos ouvintes. Mas algumas são o desvio da linha do Norte. Sim. É uma coisa que portanto, aparentemente, até do ponto de vista político, há entendimento, não somos só nós que pensamos, e é importante realçar... Mas a RFR está em contraponto, em contravapor, ou ouve-se dizer que a RFR não está... Mas isso eu acho que o município tem que procurar. É louvável que o município tente captar empresas e emprego, que tente captar serviços, tribunais, outro tipo de iniciativas que façam desenvolver o Conselho, mas também tem que procurar resolver estes problemas junto do poder político, junto de quem decide. A questão das águas de Santarém e das águas do Ribatejo também é uma questão que é aparentemente consensual, pelo que se vê. O próprio Presidente de Câmara anunciou que digamos, está a ser feito um estudo para verificar essa possibilidade, e, portanto, do ponto de vista político, julgo que não, se as coisas forem bem conduzidas... O Sr. Presidente da Câmara está a verificar essa necessidade, porque os números deste ano vão ser gravosos para a gestão e comprometem o futuro. Porque o projeto inicial, como já falámos aqui, dos 30 anos de recuperação que foi feito para o estudo económico para as águas de Santarém, estão a ser todos ultrapassados nos valores dos custos. Como não podia deixar de ser. Aliás, para além, não, mas é que não é só nos custos, Carlos, o problema mais grave não é esse, é que no lado dos custos que está a ser ultrapassado, mas o principal problema é que nós estamos a pagar a água caríssima, portanto, bem mais cara do que nas águas do Ribatejo. Do ponto de vista daquilo, mas disse mal. Nós podemos trazer aí, sim, num destes próximos programas nós podemos os valores. Os valores pagos por metro cúbico os ouvintes sabem isso bem. Exatamente, e portanto não vale a pena estarmos agora aqui a dirimir isso. É dos mais caros do distrito e dos mais caros do país. Isso é matéria bem informada. Exatamente. Os jornais têm feito o favor. Exatamente. Mas já agora nas águas, só para uma opinião, é o efeito de escala que está em causa neste assunto das águas? O efeito de escala é importantíssimo. O efeito de escala é importantíssimo. Nós perdemos uma oportunidade enorme, que era ter a sede de uma das maiores empresas do distrito no Conselho de Santarém. Porque as águas de Santarém, pelo facto de não terem sido integradas nas águas do Ribatejo, impediu que a sede das águas do Ribatejo ficasse em Santarém e, portanto, com a vantagem, todas as vantagens que daí decorriam. Para além disso, é óbvio que é o efeito de escala. Tu tinhas um conjunto de meios financeiros comunitários à disposição daquela. Quem beneficiou foram, por exemplo, Torres Novas. Torres Novas beneficiou claramente da saída de Santarém e, com a sua adesão às águas do Ribatejo, acabou por receber cerca de 30 milhões de euros de investimento de fundos comunitários, praticamente sem meter um tostão. E imaginemos o que era para Santarém ter esses 30 milhões concentrados em investimento nos últimos 6 anos.
sem gastos. Portanto, isso não só dinamizava, como também reestruturava todo este processo. Mas eu julgo que esses aspectos positivos das águas do Ribatejo, do desvio da linha do Norte, das águas que já falámos, foram importantes. Infelizmente não falámos na questão orçamental da Viver Santarém, que é um assunto que eu julgo que hoje deveríamos discutir aqui e falar um pouco sobre aquilo que é a nossa perspectiva. Sim, então, estamos em novembro, estamos em novembro e, portanto, provável, nós não temos acesso aos números, mas, digamos, das duas uma, ou dá lucro ou não dá, e se não der lucro temos um problema grave, portanto temos a extinção da empresa. Lucro quer dizer o quê? Na prática significa ter resultados positivos. Na prática significa ter resultados positivos porque a empresa tem, nos últimos anos, veio sucessivamente a apresentar resultados negativos. A lei diz que não pode ter mais de 3 anos. Não, ao terceiro ano é extinção. Exatamente, portanto não pode ter ao terceiro ano consecutivo. Exato, que é o que está a acontecer. Que é o que está a acontecer, aliás, os números que conhecemos, os números que conhecemos do primeiro semestre levava já 900 mil euros de prejuízo. Mas o primeiro semestre, portanto, normalmente... Os nossos ouvintes podem estar um bocado... Diz, mas pergunta. Que é... A Câmara há de fazer um contrato de programa também com a empresa e que ainda não fez, ou já fez? Não, a Câmara fez um contrato de programa no fim do ano, como é que naturalmente, que naturalmente tem que ser visado pelo Tribunal de Contas. E o que aconteceu já no ano anterior é que o Tribunal de Contas não visou esse contrato de programa. Pronto, mas mesmo que vise este ano o contrato de programa, penso que era de 600 mil euros ou 580, cerca de 600 mil euros. O de 600 mil euros é para o ano 2015. Não sei, o de 2014 penso que não seriam mesmo os 600 mil euros. Mas pronto, mas admitindo que eram 600 mil euros, como o resultado negativo no primeiro semestre era já de quase 1 milhão, logo é preciso que o segundo semestre seja muito bom em termos de receita e digamos, mais restringidas as despesas para que no final do ano haja saldo positivo, porque se não houver, temos aqui, como diria o outro, mais um problema. E é o problema dos funcionários. Voltamos àquele assunto anterior. Voltamos ao mesmo problema dos funcionários que já saíram alguns e que, com a extinção da empresa, obviamente que todos aqueles que lá estão, que ainda são um conjunto bastante grande, cerca de 60 ou o que é, obviamente que alguns integrarão os serviços municipais porque eles são funcionários da Câmara e estão lá destacados, mas há um conjunto grande de funcionários que são apenas funcionários das águas da Viver Santarém. Mas isso, agora aqui um cerne da questão, é que os serviços que a empresa está a desempenhar, e essas pessoas estão a desempenhar, é preciso continuar a ser feito. Claro. Mas a Câmara pode admiti-los. O problema é que a Câmara não pode, contrariamente àquilo que tem vindo a ser dito, a Câmara não pode admitir esses trabalhadores. Aliás, a Câmara, pelo facto de estar numa situação difícil e ter recorrido aos apoios para a liquidação de dívida, pelo PAEL e ao saneamento financeiro, tem que obrigatoriamente, no próximo ano, reduzir a massa salarial dos trabalhadores da Câmara em 3%. 2015? Em 2015, tem que reduzir em 3%. Mas isso, o Presidente também disse que é pelos abandonos das reformas e agora da... Sim, mas se houver reformas que cheguem para esses 3%, em princípio o problema fica resolvido. Sim. Mas se, entretanto, porque aqueles trabalhadores que estão na Viver Santarém não estão afetos à Câmara Municipal. E, portanto, esses não entram no cômputo dos menos 3%. Logo, se esses trabalhadores vierem para a Câmara, obviamente que o valor das despesas com o pessoal da Câmara é maior e ultrapassa os tais 3% que devia ser menos. Portanto, eu julgo que a Câmara não tem nenhuma condição legal para poder admitir esses trabalhadores. Então, não tem. É desemprego, as pessoas... Não, o espectro é esse. O espectro é esse. E os serviços? Há aqui esta bifurcação. Por um lado, desemprego, mas depois quem é que desempenha os serviços? Não, mas a situação é complicada, Nelson. É de veras complicada. A situação, Oxalá os resultados positivos da gastronomia os resultados do verão os resultados do verão nas piscinas, e que este verão também não foi assim tão positivo. Não há informação disso ainda. Nós não conhecemos. Pode haver, mas eu não tenho acesso aos números, posso tentar encontrá-los, mas não tenho. Mas oxalá sejam resultados positivos, porque a situação de facto é má. Nós estamos próximos do Natal e devíamos estar a falar de situações más, mas já vimos a dizer isso há muito tempo. A situação é má na medida em que a haver esse problema de resultados negativos, a extinção da empresa põe gente no desemprego. E obviamente que põe gente no desemprego e põe a operacionalidade
das próprias instalações desportivas que são geridas pela Viver Santarém também põe em causa. E tudo isso é grave, porque depois são os municípios, em última análise, para além dos trabalhadores, são os municípios que sofrem as consequências. Portanto, oxalá que quer a gastronomia, quer o contrato de programa, enfim, quer tudo isso possa viabilizar a empresa. Mas, mais uma vez, chamar a atenção para a importância da boa gestão, porque esta herança recebida, portanto, estes 2 anos de resultados negativos e agora enfim, são essenciais, e era importante perceber se não é possível, que se calhar até se não é possível mesmo assim reduzir custos e aumentar receitas. O problema independentemente da sequência de terem martelado os números em 2012 e arranjarem uma habilidade para ultrapassar a própria lei, que foi uma lei feita pelo governo do PSD e que os sociais-democratas, neste caso, deram-lhe a volta e contornaram, mesmo andarem a martelar os números, temos um problema político. Porque o problema para o PSD é, e já agora andando um pouco mais atrás, independentemente do orçamento ser o possível, há de referir com certeza, e nós também falamos disso, receitas ainda estão um pouco infladas. A Câmara de Santarém, liderada pelos sociais-democratas, não pode de maneira nenhuma andar a fazer desporto, fazer meninos a tomar banho, não cabe, permitem o termo, os meninos a tomar banho, não é da responsabilidade do município dito social-democrata, nem é da responsabilidade da Câmara Municipal de Santarém andar a vender pastéis de bacalhau e arroz de grelos no Festival de Gastronomia. São 2 atividades perante a política dos sociais-democratas, e essas são atividades da sociedade civil, naturalmente com a participação do município. Como é que havia de ser feito? E mais grave para o município de Santarém, mais grave ainda, a martelação de 2012 criou um prejuízo brutal quando transferiram todos os ativos da Câmara Municipal de Santarém para o Viver Santarém. Foi um custo brutal. O Marcelino sabe isso melhor do que eu, porque está ali ligado ao negócio do imobiliário e sabe qual foi os valores que a Câmara gastou com essa modificação. Não se entende que uma Câmara que está numa situação de pré-falência, ou que vai encerrar, e agora fica reduzida com os ativos daqueles lá em casa. Porque havia de haver opções diferentes, porque o erro da gestão do município de Santarém é das suas opções, e neste caso tem a ver com o Viver Santarém e a sua função, que não se adequa nem se adapta aos princípios, aos valores da social-democracia. E por daí temos mais um problema complicado entre o serviço público que é preciso para as populações e a não entrada de pessoas e a não fazer dinheiro. No fundo, a gastronomia não pode ser o balão de oxigênio para este ano. Pois, era bom que já agora, que nós soubéssemos. Só para concluir o seguinte: sim. O Festival Nacional de Gastronomia não deve ser um motivo de negócio. Ele não pode se transformar como marcador de receitas. Deve ter como finalidade um Festival Nacional de Gastronomia promover a nossa gastronomia e não de arrecadar receitas. Que ele seja equilibrado, certo. Agora, andar com o objetivo de arrecadar receitas para ir tapar buracos financeiros de uma empresa que, em termos sociais-democratas, não tem razão de existir, não é correto. E esse foi um dos assuntos que foi dito, que o festival e também, quer o verão, como já foi dito, quer o festival, seriam para tentar compensar as despesas da empresa. Sr. Doutor, é martelar os números. E a Câmara não pode martelar os números. Tem que ter opções corretas na gestão do município, face às situações. Devemos falar noutras opções também daqui a pouco. Eu já agora, se me permitem, enfim, não em termos martelar os números, penso que isso é pesado demais, mas o que foi feito efetivamente foi uma má gestão. Pura e simplesmente uma má gestão. E, portanto... De que organismo? Da Viver? Da Viver Santarém, da própria Câmara, porque é a Câmara que definiu qual era a política da empresa. E, portanto, quando fez, e para referir o que o Engenheiro Carlos Rodrigues falou, para referir o aumento de capital, que foi, o astronómico aumento de capital que foi para a Viver Santarém, enfim, que não tinha necessidade nenhuma de 19 milhões de euros de capital social. Portanto, tudo isto custou muitos milhares de euros só em imposto de selo. Portanto, e agora, para voltar a reduzir o capital social da empresa, volta a custar mais uns largos milhares de euros para voltar a reduzir o capital social. Não tem. Porque não tem. É os tais 100 mil que se falava aos meses.
porque, entretanto, o objetivo da transferência daqueles imobiliário todo para a Viver Santarém foi transformar, foi uma habilidade financeira, uma habilidade, digamos que, enfim, com pouca esperteza, se me permitem, porque o que foi a transferência daquele capital foi para que aquilo que eram ativos imobiliários passassem a ser designados como ativos financeiros, porque eles passaram para a empresa Viver Santarém e foram constituídos como capital social. Portanto, a Câmara aumentou o capital social da empresa Viver Santarém através da aquisição de bens imobiliários, que obviamente não pagou. E, portanto, aquele dinheiro, aquele valor que foi transformado em capital social da empresa, para efeitos contabilísticos, conta como ativo financeiro. Uma coisa que era, efetivamente, um ativo imobiliário, cujo valor para o endividamento da Câmara valia zero, para a capacidade de endividamento da Câmara valia zero, passou a valer 19 milhões de euros, porque passou a valer como um capital social. E, portanto, esta habilidade financeira para dizer, era uma das grandes virtudes do Dr. Moita Flores, era dizer que a Câmara tinha capacidade financeira. Bom, a Câmara tinha capacidade financeira neste aspecto, mas não tinha capacidade de endividamento porque ninguém lhe emprestava nem mais um cêntimo. E, portanto, ter capacidade financeira e não me emprestarem o dinheiro, enfim. Mas depois, o que é que acontecia? Mas agora deixe-me só dizer uma coisa. Já o Sr. Presidente da Câmara, Moita Flores, tinha suspendido do mandato quando o Viver Santarém foi executado. Não, mas o capital social já estava transferido, o capital, o valor das os nossos ouvintes sabem, mas não não é demais fazermos um bocadinho de história, dizer que a Viver Santarém resulta da fusão exatamente, de três empresas municipais que foram criadas no reinado de Moita Flores. Portanto, quando o Moita Flores ganha a Câmara, existiam nada mais, nada menos do que a Scalab Spor, que era a empresa de desporto, e existiam os serviços municipalizados de Santarém. Durante o tempo de Moita Flores, o que é que veio a acontecer? Portanto, os serviços municipalizados foram transformados em empresa municipal, Águas de Santarém, para pagar impostos, para pagar muito mais impostos, para pagar muito mais vencimentos, e despachou uns quantos funcionários para a Câmara para aumentar os encargos financeiros da Câmara e ao mesmo tempo diminuir a capacidade técnica dos serviços. Exatamente, e ao mesmo tempo diminuir a capacidade técnica das Águas de Santarém, tendo que recorrer ao exterior e, portanto, aumentando a despesa duplamente. Esta decisão é uma decisão de aumentar claramente a despesa, e depois foram criadas as empresas da Cultura, salvo erro, que era assim que se chamava, que era a empresa que geria, digamos, exatamente, o Cultura e Turismo, e também uma outra ligada à reabilitação urbana. E, portanto, como decorrendo da lei, digamos assim, e face aos resultados maus, aos maus resultados dessas empresas, a solução encontrada pelo atual Presidente de Câmara foi juntar tudo na Viver Santarém. E daí, uma estrutura que era uma nova empresa para todos os efeitos e tal. E, portanto, por isso é que nós já estamos a falar no terceiro ano. Barreiro, foi para fintar a lei. Pois, não tinha objetivos. Essa prática de constituir o Viver Santarém é constituído para fintar a lei. Pois, eu acho que isso é uma forma de dizer a coisa. A coisa não é assim. Digamos que certamente que não foi uma boa solução. Não foi, seguramente. Até porque já agora, deixa-me só dizer o que eu estava a dizer. O que aumenta também ainda o prejuízo desta empresa é portanto, o enorme peso que têm as amortizações do capital. Porque, entretanto, como há imobiliário, é necessário fazer amortizações de todos os anos. Isto aumenta naturalmente, mesmo que a empresa fosse, digamos, equilibrada, só pelas amortizações daquele manancial todo de imobiliário, naturalmente que desce logo, vai criar prejuízo. E, portanto, há aqui um conjunto o engenheiro Carlos Rodrigues chama-lhe habilidades, mas eu chamo-lhe poucas habilidades. Talvez poucas habilidades, porque o que quiseram fazer foi uma demonstração de uma ideia, de uma dimensão que não se tinha, mas nem analisaram quais eram as consequências desta situação. Isso é uma engenharia financeira? É uma engenharia financeira mas estão agora 160 pessoas que podem ser prejudicadas por isso. Que podem ser prejudicadas por isso. Essas são prejudicadas diretamente porque têm dali, enfim, os seus rendimentos e as suas famílias estão afetadas diretamente por eventuais problemas. Mas depois, todos nós, enquanto munícipes, seremos afetados. Porque imagina que a situação é de facto má
e a Viver Santarém é extinta. Isso vai de imediato criar o caos naquilo que é hoje o serviço prestado pelo município através da Viver Santarém em várias áreas, designadamente na área desportiva, que era uma área que estava assegurada e que devia estar assegurada. É óbvio que há aqui um problema de gestão. E não vale a pena escamotearmos essa realidade. Não vale a pena. Enquanto não for resolvido... ou anterior? Ou... não, vamos ver. Temos o peso do passado... Não. Até consegue. Temos o peso do passado, que é um peso, enfim, grave e que acaba por... Mas há um problema de gestão atual. Provavelmente para grandes males, grandes remédios. E se a empresa Viver Santarém acaba por albergar no seu seio algumas competências que não deviam estar lá, então que se tirem de lá. Se acaba por ser onerada, vamos imaginar... Isso era o problema do Festival de Gastronomia? Não é só... Vamos deixar o Festival de Gastronomia, porque o Festival de Gastronomia, na minha opinião, tem mais uma receita do que uma despesa, e, portanto, vamos deixar esse de fora. Mas vamos imaginar. Foi feito um investimento na Escola Superior Agrária de Santarém. Quem é que o fez? Foi o município? Foi o município ou foi a Viver Santarém? Foram o Campo Chão das Padeiras. O Campo Chão das Padeiras, que é utilizado. Quem é que faz a manutenção daquele espaço? Quem é que trabalha lá? É a Câmara ou é a Viver Santarém? Isto só para dar dois exemplos. O relevado de Pernos. Enfim, mais uma série que era um relevado que tinha sido negociado ainda no meu tempo e que depois decidiram passá-lo para Pernos. O que é certo é que a Viver Santarém acaba por assumir despesas que provavelmente não devia assumir face à inexistência de contrato de programa que obviamente oneram o seu orçamento. E, portanto, isso tem que ser esclarecido. Por outro lado, eu se quiser fazer natação, o que é que tenho que fazer? Tenho que pagar, certo? Mas se eu quiser fazer hóquei patins, o que é que me acontece? Ou se quiser fazer handball, ou se quiser fazer basquetebol, os pavilhões desportivos têm despesas. Quem é que as paga? É o município. É quem? O município ou a empresa? Pois, aqui fica a pergunta, que provavelmente nós podemos responder numa próxima... Já agora, para o esclarecimento, se o Rui que... Barreiros quiser fazer natação, tem que pagar. Mas se o Rui Barreiros não tiver condições para fazer natação e precisa de o fazer, há tal componente social... que apoiado pelo Estado ou pelo município. Pois, mas o município depois paga a Viver Santarém. É que nós estamos a falar de uma empresa que é analisada por critérios de gestão. De racionalidade económica. Não tem nada a ver com os outros, que são competência da Câmara. Exatamente. Agora, se a Câmara não cumpre e se não faz o seu trabalho de casa para permitir que a Viver Santarém seja rentável... Aliás, o contrato de programa tem exatamente a ver com esse tipo de contrapartidas que só que não está bem só que ou está mal feito, ou mal explicado, ou então não corresponde à verdade, porque o Tribunal de Contas não o visou. E, portanto, e ainda não visou o deste ano, pelo menos de quanto se saiba. Mas a questão não é só essa, Zé, é que o contrato até podia estar bem feito, podia não ter adesão à realidade, porque se a Câmara não tem capacidade financeira, repara, se a Câmara não tem capacidade financeira para efetivamente suportar aquele valor de transferência, não pode propor ao Tribunal de Contas que o Tribunal de Contas vise um contrato para a qual a realidade das contas da Câmara não tem adesão. E, portanto, provavelmente o contrato de programa tem que ser mais baixo e a Câmara tem que fazer aquilo que pode fazer face aos seus orçamentos. Esta é que é a grande realidade. E isso é que é o busilho da questão atual? Esse é um dos busilhos, porque se a Câmara assumisse... Vamos ver, a Viver Santarém, na minha opinião, tem condições de ser rentável. Mesmo nas atuais... Nesta figuração... Mesmo nesta atual figuração. Tem condições para ser rentável, pode poupar, pode haver a redução de alguns dos seus gastos, mas outra pergunta que se faz. A renda dos espaços que são usados no edifício das piscinas. Não, no edifício das piscinas. Eu já nem falo nesses. Podíamos falar. Quem é que paga? Quem é que paga isso? Empresa ou não, exatamente. Quanto é que se gasta de água, luz, gás e quem é que paga isso? Se é as contas da empresa, não? Pois, então, mas é que era bom. Sim, mas também era importante que se verificasse, se apontasse como é que é a utilização dos pavilhões. A utilização dos pavilhões. Há enfim, clubes, entre aspas, que são utilizadores há longos anos dos pavilhões e que eu penso que nunca pagaram um tostão, nem água, nem luz, nem e portanto isto são tudo custos. Eu não estou a afirmar, estou a falar alto. São descriminalizados.
Sim, há clubes que são. E outros, em detrimento, Há uns que não provavelmente. pagam nada e outros têm que pagar tudo. E outros É têm- isso? que é Sim, aquilo sim, que, sim. no fundo, é aquilo que caso de Pernas os clubes desportivos do resto do Conselho reclamam. Porque, efetivamente, ainda há dias, numa conversa aí com o Presidente, na rua, com o Presidente do Pernas, Não, mas já exatamente, falámos do cá sobre Pernas, isso. e já falamos sobre isso, de facto eles sentem-se discriminados porque não têm que pagar tudo, quando clubes na sede do Conselho não pagam nada. E, portanto, de facto, não, ou há moralidade, como em todos, não é? Então, deste conjunto de informações todas, para terminarmos este ponto, é assim desastroso a situação de viver, ou há alguma alternativa para os postos de trabalho que lá estão? E já agora entramos noutro capítulo. Se o capítulo da Viver Santarém tem a ver com o desporto, quando falamos no problema da gastronomia, e a gastronomia está ligada naturalmente à indústria hoteleira E ao turismo. e ao turismo, se a gente entrar nesse capítulo e analisarmos o que é que está a ser feito, então é uma desgraça. Porque não há política nenhuma, ainda hoje em Santarém, apesar de terem lançado agora o programa para 2015, quer dizer, não traz nada de valor acrescentado. Eu acho que nós, Santarém. mas eu acho que, voltando a Viver Santarém, daquilo que eu conheço, eu julgo que tem funcionários esforçadíssimos, gente que trabalha sem receber horas extraordinárias, que dedica à causa, e, portanto, oxalá, digamos, que consigam ultrapassar esta situação difícil. Bom que isso acontecesse. E que ficaram um bocado inquietos. Não, mas é óbvio. É óbvio que eles estejam inquietos. Então, mas repara, está em causa o seu posto de trabalho. E, portanto, esta inquietude é natural. E falta esclarecimento. Eu acho que já está. Enfim, se eu estivesse à frente da Viver Santarém, já tinha convocado os funcionários e já tinha dado uma explicação. Porque não faz sentido, nós estamos em novembro, não faz sentido, não se saiba já em novembro qual é o ponto de situação das contas da Viver Santarém. Portanto, pelo menos tinha tentado esclarecer, explicar e eventualmente acalmar os funcionários. Faz todo o sentido que, se não sabem qual é o seu futuro, que haja alguma inquietação. E eu sei que há lá funcionários dedicados que trabalham e que dão o corpo ao manifesto e que provavelmente dão respostas muito para além daquilo que eventualmente seria exigido. Mas isso não resolve os problemas. Um assunto ficou... Deixa-me só terminar uma coisa para eu tentar perceber aquilo que eu quero dizer em termos dos valores da política dos sociais-democratas. O que os sociais-democratas definiram nos trabalhos que têm feito para a região do Ribatejo, nomeadamente no último congresso do PSD em 2011, e só para não me alargar, diz o seguinte: a falta de cooperação entre a escola e o clube são ainda um fator limitativo da oferta desportiva e da não rentabilização de recursos materiais e humanos. Esta era a função que o município de Santarém se deveria apoiar e desenvolver. E não se meter em áreas e a fazer clubes desportivos, natações e determinados serviços que esses cabem naturalmente à sociedade civil, assim como o Festival Nacional de Gastronomia já foi feito e deve regressar a uma associação onde o município participe, e não como está a ser resolvido há 2 ou 3 anos. Aliás, com resultados à vista. Pois, isso era um assunto que também tinha ficado para trás, e agora estou a tentar recompor algumas dúvidas que ficaram atrasadas. Essa era uma delas. Portanto, na sua opinião, o Festival Nacional de Gastronomia deveria ter uma formulação jurídica que compreendesse parte da sociedade civil e parte da Câmara do município. Dr. Nelson, deixa lá uma coisa. Se a Câmara Municipal de Santarém não é capaz de acabar com as infestantes no Jardim da República, como é que a Câmara de Santarém é capaz de promover a gastronomia das Torres de Moncorvo? Explica-me lá, faz favor. Pois. O meu problema é este. Fica a questão. Porque o Festival Nacional de Gastronomia tem que ter a participação do município, naturalmente, foi o seu fundador, foi o seu dinamizador, mas tem que ser com as entidades ao nível nacional. E onde é que estão as entidades ao nível nacional? Pois, esse é um dos comentários que também se tem ouvido. Não é dos comentários, é a verdade. Eu não posso ir representar a Federação Nacional de Futebol se eu nem sou jogador de futebol. Não sou nada, não sou. Pois, fica esse assunto. Se ninguém falar, eu tinha aqui um mais atrasado, que liga-se com o Viver e com a Câmara por causa dos funcionários. Uma das questões também que ficou dita na entrevista é que a Câmara estava a usar a situação legal para a transferência de funcionários, ou para a redistribuição de funcionários, que de resto o painel também comentou isso, mas depois na rua, em comentário, perguntaram-me, eu não soube responder e devolvi um pouco a questão. Se não é possível mudar
ou transferir funcionários, mesmo atualmente, de uns serviços para outros, ou se isso é limitativo da legislação? Não é possível. É possível transferir os funcionários que são funcionários municipais. Sim, os municipais. Os funcionários dos municipais, esses podem livremente transferir-se da empresa para... É acordo entre as partes. Tem vínculo ao município. Esses têm vínculo ao município, são funcionários municipais e, portanto, esses têm a sua situação perfeitamente salvaguardada. Que isso era possível fazer. Não, esses é possível fazer. Eles são, se a empresa se extinguir, regressam ao seu posto de origem. Eles regressam ao seu posto de origem porque eles são funcionários municipais. Os outros, aqueles que são funcionários, exclusivamente funcionários da empresa e que foram admitidos já com vínculo à empresa, esses ficam no desemprego. Não vale a pena estarmos aqui a inventar outra solução. E depois, também não podem, como contrariamente já foi dito, passar recibos verdes à Câmara. Porque a Câmara está impedida de receber, de aumentar os custos com o pessoal. Claro que pode, eventualmente, se eles montarem uma empresa de prestação de serviços e a Câmara os contratar para esse serviço, aí já é possível que é uma prestação de serviços. Agora, como funcionários municipais ou como recibos verdes, não é possível. Agora, se entretanto o que esperamos, e já agora também fazer minhas as palavras do Rui Barreiro, é de que as coisas se resolvam, tenha havido efetivamente um conjunto de receitas que consiga equilibrar este ano e depois, mas não é se equilibrarmos este ano, porque cortamos aquela hipótese de extinção, aquele garrote que está em cima do pescoço, não podemos, é depois começar a dormir porque temos mais 3 anos para ter prejuízo. Não, devemos começar logo, ainda hoje, digamos assim, a tratar de modificar tudo aquilo que é modificável para que a empresa seja viável e para que aquelas pessoas mantenham o seu posto de trabalho e mantenham os serviços que estão a prestar à comunidade, porque no fundo eles estão a fazer um serviço de prestação de serviço à comunidade e que é necessário. E portanto, é importante que, se houver lucro este ano, se a empresa não der prejuízo, é importante que não fiquemos descansados à beira, portanto, à sombra da bananeira, à espera que os próximos 3 anos, porque temos mais 3 anos para poder dar prejuízos e só daqui por 3 anos é que a gente vai resolver o problema. Não, temos que resolver o problema de imediato para não termos que constantemente andar com este credo, digamos, na boca. E, portanto, isso era importante que acontecesse. Só uma questão, talvez para terminarmos este ponto, não sei se querem juntar mais algum assunto, mas de uma questão que ficou dita e a vossa opinião sobre isso, que vai ser materializado para o ano. 2 milhões de investimento naquilo que foi dito, para onde eles iriam ser Pronto, vamos ver. Esses 2 milhões, se me permite, esses 2 milhões com têm muito a ver com a possibilidade de arrecadação de uma receita que neste momento é virtual. É virtual. E além disso, Zé, desculpa lá interromper, tens toda a razão. E além disso, é uma das coisas que eventualmente haverá discordância política. Provavelmente. Porque eu falei em todas aquelas que havia concordância, mas esse é um dos assuntos. Porque a alienação de partes sociais, que é o que eventualmente iria dar essa origem a essa receita, pelo menos é o que está previsto no orçamento. É uma decisão da Câmara. É uma decisão da Câmara. E nada garante que essa decisão passe na Câmara. Pois, até porque o PSD não tem maioria. Exatamente. E, portanto, pode não passar. E depois não venham dizer, é por causa deles. Não, atenção. Não. Isto se quer ser feito, por isso tem sido negociado. Por isso é que eu perguntei ao Presidente da Câmara, na passada semana, se ele tinha já conseguido o acordo das forças políticas para a alienação e ele disse que não. Para além de que eu tenho, muito honestamente, tenho dúvidas que a participação da Câmara valha 2 milhões de euros. Ora, aí está. Eu tenho seríssimas dúvidas que haja nesta altura, que alguém dê 2 milhões de euros pela participação da Câmara, toda. Nem é uma parte, porque daquilo que foi visto é de que, eventualmente, a Câmara só venderia uma parte do capital social. Ainda ficaria com uma pequena percentagem. Portanto, eu tenho seríssimas dúvidas que neste momento... digamos, com uma participação qualificada que teria que ser mais de 2%. Portanto, eu tenho seríssimas dúvidas que neste momento, no momento em que estamos a atravessar, num momento difícil, haja algum investidor que dê 2 milhões de euros por uma parte do capital. Está aqui em causa 2 coisas. Está aqui em causa 2 coisas. É preciso saber, realmente, como o Marcelino disse, onde é que estão os acionistas novos que só fazia bem e tinha interesse aparecerem novos acionistas no CNEMA com novas ideias. Onde é que eles estão? Ou se próprios acionistas atuais estão disponíveis para
colocar. Mas depois há outro assunto que é extremamente importante. É como a Câmara Municipal de Santarém, e é do conhecimento público, foi condenada a pagar ao CNEMA uma importância elevada de dinheiro que ficou retido na Câmara, que vinha para o CNEMA. Isso é uma condenação que a Câmara recorreu, é certo. Nada garante de que durante estes 2 anos, mesmo que apareça um acionista, mais um acionista, ou que a CAP venha a comprar, que esse dinheiro apareça nos cofres da Câmara. Mas também não, eu penso que não há ninguém neste momento, para já não consegue ficar com, portanto, maioritário no CNEMA. Mesmo o que é que interessa investir 2 milhões de euros quando os resultados do CNEMA não são assim tão apelativos para receber dividendos? É o seguinte, já agora, se me permite, todos nós aqui afirmamos e temos conhecimento que a situação da Câmara é aflita. Há que alienar ativos, há que reduzir as despesas. O que se viu aqui até à data é a redução da despesa é na base dos serviços, na limitação dos serviços, na incapacidade de colocar os funcionários a serem rentabilizados. É na redução do despesa e na redução dos custos. E, naturalmente, alienar património do CNEMA, na mim, não me causa qualquer dificuldades, no sentido de que a Câmara Municipal deve participar sempre na administração do CNEMA. Ou ter lá 18% ou 4%. É preciso que garanta a sua participação nos quadros. E se depois os outros sócios aceitarem. Mas os outros sócios do CNEMA, é bom que as pessoas fiquem com esta é a ideia que eu tenho, é a afirmação que o Conselho de Administração afirma. Não há razão nenhuma para o CNEMA estar em Santarém se não tiver a participação efetiva do município. Não há razão nenhuma. Agora, eu tenho dúvidas é que o dinheiro que o CNEMA pode vender até para aliviar a carga do município, porque o CNEMA também precisa do dinheiro que lhe devem. Se esses 200 mil contos fazem uma falta extraordinária, porque o CNEMA tem projetos para arrancar e quer avançar com outras situações, não pode ficar limitado à situação atual. São duas coisas. Mas portanto, em resumo, para os nossos ouvintes e para quem está, é que esses 2 milhões podem ser virtuais. Aliás, da análise que nós retiramos do orçamento, verifica-se que poderá haver ali 3, 4 milhões Sim. que serão eventualmente virtuais e, portanto, sendo virtuais, onde é que vai o investimento? Voltando ainda à entrevista, e a questão das barreiras e a questão do Orçamento de Estado e da retirada de consequências políticas, que foi aqui dito na entrevista, claramente, que caso não houvesse uma definição clara relativamente à questão das barreiras, que seriam retiradas consequências políticas e que o Presidente da Câmara tiraria daí as consequências políticas. Eu julgo que esse também é um assunto que também podia ser caixa de jornal. No caso do Ribatejo pegaram nas águas, mas a questão aqui desta consequências políticas também seria uma boa caixa. O que é que se quer dizer? O que o Ricardo disse, ele quer envolver a população e o Conselho e a região no sentido de chamar a atenção e manifestar-se no sentido de levar o Governo, pressionar o Governo a fazer o investimento necessário para isso. Consequências políticas minhas. Exatamente. Ele referiu minhas. O que é que quer dizer, Carlos Rodrigues? O que é que ele quer dizer? A entrega do cartão. Ele disse publicamente que entregava o cartão. Mas o Ricardo, entregando o cartão, fica vivo à mesma, não morre. Depois. Ele é social-democrata, não vai mudar. O problema não é esse. O problema, eu entendo que as repercussões políticas que o Presidente da Câmara quer afirmar é mobilizar a população do nosso Conselho e da região para numa mas isso pode ser concreta, podia e devia ter feito, se calhar até há mais tempo. Pois. Até porque temos as barreiras, temos a estrada interrompida desde agosto. É preciso lembrar que já não é de agora. E, portanto, houve tempo suficiente para mobilizar a população e as forças políticas, enfim. Mas claro dizer que ele vai retirar. Que ele vai se pôr à frente do comboio, não é? Pois, isso é uma conversa de café. Que ele não faça, espero que ele não faça. Mas a retirada de consciências políticas é outra. Eu tenho outro entendimento, mas enfim. Que passava porquê? Por acusa. Quer dizer, um dos entendimentos podia ser a admissão do PSD. Obviamente que essa podia ser um dos entendimentos. Há outros mais drásticos, mas enfim, vamos aguardar. Tenho dúvidas que esses mais drásticos venham a ser tomados. Nunca entendi da parte do Sr. Presidente da Câmara e dos órgãos do PSD uma atitude dessa natureza. O que eu entendi, e bem da parte do Sr. Presidente da Câmara, é alertar para o problema e mobilizar as pessoas nesse sentido. Mas isso não precisa estar à espera. Já estamos desde agosto. Aliás, desde agosto que se devia começar a fazer isto, porque o Orçamento de Estado foi elaborado até antes do Orçamento de Estado é que deveria ter sido feito. Eu tenho que compreender que agora não estou aqui, tanto critico o Sr. Presidente da Câmara. Não, mas estamos aqui a conversar, então. Eu entendi que o Sr. Presidente da Câmara pretendia chamar a atenção
era que no orçamento do Estado ficasse já alguma verba disponível para iniciar de imediato as obras das barreiras. Foi o que eu entendi. Sim, mas isso também nós todos entendemos. Agora, ele disse, e isto não pode negar, porque ficou gravado, é de que se não houver dinheiro no orçamento do Estado, terá consequências políticas minhas. Portanto, eu estou de acordo com aquilo que disse o Rui, ele deveria ter feito essas consequências políticas, ou tentar com que demonstrar que haveria essas consequências políticas muito antes da feitura do Orçamento de Estado, para que eles ficassem incluídos no Orçamento de Estado, de forma a que o problema das barreiras finalmente começa a ter uma luz ao fundo do túnel antes que as barreiras lá vão para baixo. E portanto estamos... Nós fomos almoçar a Alfange na sequência da última gravação. É verdade. Fomos almoçar a Alfange. E o arroz de peixe estava muito Exatamente. bom. Fomos almoçar a Alfange e junto ao Rio Tejo, enfim, tem ali um potencial enorme, mas verificámos, quando fizemos o acesso a Alfange, verificámos, enfim, o estado que apresenta ali alguns problemas. Nós não conseguimos ver porque não somos técnicos, nem fizemos nenhuma vistoria exaustiva ao espaço, mas obviamente que essa deve ser uma preocupação. E como foi dito aqui também pelo Presidente da Câmara, há um conjunto de áreas que são problemáticas e que podem ter consequências gravosas, até não só para bens materiais, mas bens humanos. E, portanto, isso é inadmissível. E, portanto, este é o assunto mais importante, na minha opinião, é o assunto mais importante que a Câmara de Santarém tem entre mãos, para além da questão da sua situação financeira. E, portanto, se isso não mobilizar as forças políticas e a atenção dos políticos, o que é que vai mobilizar? Mas eu gostava de... o painel, só para terminar... Permitiu-me acrescentar, é quando a Câmara Municipal de Santarém, em colaboração com a Assembleia Municipal, fez uma promoção e um trabalho, trouxe cá todas as entidades na Assembleia Municipal, e chamou a atenção, fez até uma deslocalização da Assembleia Municipal e veio das barreiras para a Assembleia Municipal e divulgou, e aqui ficava o meu apelo à população. A população tem que se envolver. É isso que o Sr. Presidente da Câmara com certeza quer realizar. Mas o líder da população, o representante do povo de Santarém, é o Presidente da Câmara. Mas ouça uma coisa. E, portanto, se quer apelar à população, ele tem que propor, vamos fazer uma manifestação junto ao Ministério do Ambiente. E agora até da minha responsabilidade. Até podemos introduzir o tema seguinte. E da minha total responsabilidade. As instituições da cidade e a população em geral e a própria cidade não se têm envolvido ou não reconhece as necessidades primárias. Mas se calhar também não houve envolvimento suficiente dos políticos e nomeadamente quem tem responsabilidade. É preciso chamar a atenção. Se a população noutras áreas não se manifesta, se o nível de cidadania e de participação é baixo em várias áreas, não podemos agora estar a exigir às pessoas que moram em Alcanede ou nos Amiais ou em Pernos, que se venham manifestar por causa das barreiras aqui em Santarém. Se calhar até fazia sentido que se manifestassem, mas não podemos estar a exigir isso às pessoas. Nós o que temos que fazer, e se há vontade, e se se quer que seja feito, tem que ser a Câmara e a liderança política a puxar pela população e dizer assim, olha, no dia tal, às tantas horas, os autocarros estão aqui, vamos fazer uma manifestação em frente a isto ou aquilo. Mas temos que falar nos vistos gold, que estão aí na hora do dia e já não temos muito tempo. Só para dizer que ficamos à espera de que o painel traga informações depois da aprovação do Orçamento de Estado, a saber se lá está. Exatamente. Vamos tratar disso. Mas já agora falar dos finais dos vistos gold. 1775 vistos gold que foram atribuídas desde que Paulo Portas... Quer dizer que houve 1775 pessoas que obtiveram um visto de residência em Portugal e que lhes permite viajar no espaço europeu, no espaço Schengen, que não é só Portugal. Sim, isso tem esse benefício. Que trouxe, supostamente, 1.076 milhões de euros. Mas destes 1.775 vistos, atenção que 1.681 tem a ver com a aquisição de imóveis, e que são 972 milhões, 90% deste valor, porque os vistos Gold, uma das coisas que previam era, para além da aquisição de imóveis, outro espaço era transferência de capitais, e nesse caso houve 91 cidadãos, ou russos ou chineses, que são a maioria, que fizeram transferência de capitais e que obtiveram, 91 deles, também os vistos Gold. E três, que eram o que eu acho que eventualmente isto poderia servir a manter os vistos Gold, que era a criação de pelo menos 10 postos de trabalho. Só 3 de 1.775 vistos Gold atribuídos, só 3 foram atribuídos pela criação de postos de trabalho. Ora, um país como o nosso, que precisa de
de facto precisa de Investimento capital produtivo. de investimento, precisa de capital, mas precisa também de capital que crie emprego, e provavelmente isso não aconteceu, infelizmente. Esta coisa, aparentemente, é preciso dizer que há a presunção de inocência e, portanto, as pessoas são todas inocentes até prova em contrário. Houve investigações, foram detidos. Até à data em que estamos a gravar o programa, não conhecemos muito sobre as medidas de coação, nem nada disso. Provavelmente, quando este programa estiver a ir, esta tarde. exatamente, quando o programa estiver a ir para o ar, já se sabe essas coisas todas. Mas o que eu pessoalmente não sou nada favorável a estes vistos gold, e infelizmente tivemos esta situação que atinge elevados dirigentes do Estado. Aliás, nunca houve dirigentes do Estado tão altos, portanto, digamos, do Implicados topo da hierarquia do Estado, que tivesse sido, portanto, detido por corrupção. E o que é muito grave é aquilo que está a acontecer, de facto, a corrupção neste país, que está a atingir, de facto, níveis muito preocupantes. Para terminar... Só espero que as notícias que nos chegam que não se concretizem em relação a determinados figuras do Estado, e isso naturalmente, a confirmar-se isso, é realmente degradante, aliás, como o Marcelino diz, para a próxima estrutura e para a própria democracia. Vamos ter a ocasião desses e outros assuntos que estão em nível nacional a complicar um pouco, enfim, a marcar a agenda e também a complicar as vidas todos os dias. Esperemos que seja do agrado, ou tivesse sido do agrado dos nossos ouvintes, este programa que escalpelizou a análise da conversa que tivemos a semana passada com o Sr. Presidente da Câmara de Santarém, Dr. Ricardo Gonçalves. Este foi o Conversas de Ribateiros desta semana. Carlos Rodrigues, José Marcelino, Rui Barreiro. Ficamos por aqui. Façam o favor de ser felizes.